tema da live hoje é Guerra Espiritual e os 3 dias de escuridão, né? Vamos falar um pouco sobre isso. E assim, com as coisas que está acontecendo no momento, né? Que já tem bastante tempo, né, que a gente está vendo as coisas se movimentarem, até para poder explicar o que está acontecendo, tal, o que é essa guerra espiritual, o que seria isso tudo. Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo para falar um pouco das coisas que foram acontecendo, que a espiritualidade foi me mostrando, né? Até chegar nesse momento agora. Bem resumido, lá no final, né, de 2021, começo de 2022, a espiritualidade já estava conversando comigo, mas a partir desse momento eles começaram a me mostrar algumas coisas que iam acontecer. Algumas coisas que veio por sonho. Eu lembro que na época eu tive um sonho bem estranho, onde do nada, assim, tava um dia normal, parece que era fim de dia, tarde, aí começava um vento muito forte. Gente, eu tive uma interferência no momento de salvar esse vídeo. A live correu tudo bem, não teve nenhum travamento no momento da live, mas quando eu fui salvar o vídeo para editar e colocar aqui no canal, ele teve essa falha bem no momento que eu explico sobre o sonho que eu tive. Então vou explicar aqui rapidinho, tá? Nesse sonho, tava do jeito que começou a ser falado. Vou deixar a parte inteira aqui da frente para vocês verem como que falhou no momento de salvar o vídeo, só para atrapalhar mesmo quando eu vou explicar o sonho. Mas o sonho era assim, é importante que vocês saibam. Tava começando a anoitecer, começava um vento muito forte e as pessoas começavam a fazer um barulho estranho, que eu não sei muito bem explicar o que seria esse barulho no plano físico. E depois desse barulho tudo desligava. Então as pessoas começavam a sair na rua falando que a TV tinha desligado sozinha, computador, tudo tinha desligado, tinha acabado a energia, enfim, tudo parava de funcionar naquele momento. Era desse jeito o sonho. Foi isso que foi explicado no vídeo, só que por alguma coisa que a gente não sabe explicar, só mesmo a espiritualidade pode explicar, esse trecho dessa explicação do sonho foi bagunçado, assim, e ficou repetindo esse pedaço, mas foi só esse pedaço, tá, gente? E aí depois desse vento, rua e falando isso, parou tudo de funcionar. Isso lá em 2022. E teve outras situações também estranhas que dava a entender sobre uma falta de energia, de um certo apagão, alguma coisa assim acontecendo. Conforme os anos foi passando, eu comecei, assim, a espiritualidade conversa o tempo todo também com, além da conversa clara e audiente, clara e vidente, eles conversam comigo utilizando, não só comigo, mas isso é com todo mundo, assim, geral, as pessoas, se elas pararem e observarem um pouquinho, elas vão entender essa comunicação do universo. Mas eles têm as sincronicidades, tem coisas acontecendo em volta que, se você pega o olhar intuitivo, você consegue notar que é uma comunicação, né? E daí em diante começou a vir muito dessas comunicações. E aí, no dia 30 de julho de 2024, eu coloquei aqui no TikTok e em outras redes sociais um vídeo falando sobre o grande flash solar que ia acontecer. Porque é uma linha de tempo possível, qualquer pessoa que verificar e pesquisar, e os espiritualistas que estão conversando sobre esse assunto, eles falam, colocam isso muito forte, que é uma linha de tempo ainda possível. Assim, deixou de ser possível linhas de tempo como guerra, um acidente nuclear, que não é acidente na verdade, né? Situações relacionadas à guerra nuclear deixou de ser uma linha de tempo, que era uma possibilidade também. Outras situações que deixaram de ser linhas de tempo, vamos lembrar, um meteoro cair no planeta, isso também deixou de ser uma linha de tempo possível, mas um grande flash solar ainda é.
Só que assim, não tem como, na época eu fiz o vídeo aqui no canal, no TikTok, enfim, eu postei aqui. E na época eu passei uma data. Acho que esse foi o maior problema, assim, porque nessa hora provavelmente o ego tomou conta, né? E eu entendi as informações de uma forma errada e passei uma data para aquele evento. E na época era outubro, se eu não me engano, a data que foi passada, né? O vídeo foi feito em junho, mas em outubro foi passada a data para acontecer esse grande flash. Só que assim, 2024, né? E se passou um ano e as coisas não aconteceram dessa forma que foi mostrado, mas não deixou de ser algo existente, algo real, assim. E as sincronicidades, a comunicação do universo, as coisas acontecendo à volta, deixava tudo a confirmar mais ainda essa possibilidade. E conforme o ano de 2024 foi passando, a gente foi vendo coisas acontecendo, tanto que tem muita gente agora tentando entender dentro desse mundo espiritual o que é que tá pegando, o que tá acontecendo, né? E na época foi falado da separação do joio e trigo. Foi nessa época, né, que veio assim essa informação muito forte. Opa, deu uma tremida aqui porque a gata passando aqui embaixo. Então, foi entendido a mensagem que o grande flash solar tinha tudo a ver. Isso aqui até então eu tô passando a minha visão, tá, gente? Do que foi chegando até mim. Daqui a pouco eu chego nas informações de agora, tá? Foi passado ali e tal que a união desse grande flash com a união do grande flash junto com a questão do joio e do trigo, juntos eles iam fazer. Boa noite, Renan, boa noite para todo mundo que tá chegando, tá? Fiquem à vontade, eu já tô entrando aqui mais ou menos no assunto, mas tá bem no início, tá? Então, assim, até então eu só tô passando, até o momento, para todo mundo que tá chegando agora, eu tô passando as informações que veio para mim a partir de 2021, 2022, as informações sobre o vídeo do grande flash solar que foi feito no ano passado, em junho, né? Que passava uma data para outubro. Então, tô recapitulando isso tudo aqui e explicando com as informações de agora, né? Então, assim, foi passado um grande flash, foi passada a informação do grande flash solar e junto com a informação de separação joio e trigo, tá? Quem quiser verificar esse vídeo, ele tá disponível no canal no YouTube. Aqui eu acho que só tem um recorte pequenininho, mas tá lá no canal. Na época passou a data e todo mundo ficou chateado. Ah, aqui não aconteceu nada, só mais alguém falando tal, não sei o quê. Só que assim, gente, a cada dia vocês estão vendo mais pessoas falando sobre isso. Então tá, há um ano atrás era só eu falando de um grande flash que seria a separação do joio e do trigo. Mas agora você vai vendo outras pessoas também falando a mesma informação. Então, não existe coincidências nesse mundo, né? Tudo tem um porquê. E a cada dia, essas coincidências vão se juntando ali como se fosse um monte de peças, né? Ok. Isso aconteceu lá atrás. Cadê? Aí até tem lá no canal também, depois se vocês quiserem verificar a minha história no Despertar Espiritual, que eu falo mais em detalhes, como que aconteceu cada uma dessas comunicações, os sonhos que veio, tal, enfim, tem tudo lá. Não vou entrar nisso não, porque senão vai levar muito tempo. Quero ir direto pro assunto. E assim, e uma das informações que veio naquela época, que é também a informação que tem vídeo no canal explicando, é que todos nós íamos passar por muita coisa e íamos ser meio que forçados a passar por um despertar espiritual, tá? Para que se ocorresse, antes de uma data limite, uma separação, né? Então, para que o máximo possível de pessoas acordassem, né, passasse ali pelo despertar espiritual, tomasse a pílula vermelha, enfim, do filme Matrix, tudo isso para poder ter mais possibilidade de pessoas irem para a próxima fase da transição planetária, tá? Tem, de novo, reforço, tem vídeo de 2023, tem a playlist lá no canal falando sobre isso. E nesse vídeo em específico sobre o chamado,
sobre que nesse vídeo eu falo sobre sincronicidade, sobre ver horas iguais e tudo mais. Também foi falado sobre essa questão da separação do joio e do trigo e que mais pessoas precisavam acordar antes da data limite, né? E assim, o universo, né, a espiritualidade não trabalha com datas. Eu aprendi isso, né? A gente viu isso. Só que existe coisas que se aproximam, então tem detalhes que tem muito a ver, né? E até mesmo de situações que estão acontecendo agora, sabe? De agora pessoas estão conseguindo ver coisas fora do planeta que nunca se imaginava ser possível ver, né? Que tá rolando aí com o 3i Atlas, né? Então tem coisas acontecendo à nossa volta que tudo leva a crer que não tá normal, né? Que não tá o mesmo cotidiano que foi há 5 anos atrás. 5 não, vou colocar mais tempo, há 7, 6 anos atrás, né? Então é isso. A verdade, gente, desde 2012 muita coisa está sendo mexida, muita coisa está sendo modificada. Lá atrás, vocês lembram que se falava que 2012 era um prazo limite, que ia rolar o fim do mundo? Aí muita gente falou, passou 2012, tá todo mundo aqui, ninguém morreu. Gente, aí precisa de uma sensibilidade para notar. Rolou sim o fim de um ciclo. Chegou uma finalização de um ciclo relacionado ao nosso planeta, e esse ciclo fala sobre um planeta de provas e expiações, né, um planeta dentro da 3D. De 2012 para frente, começou-se os preparativos para que a gente passasse a ser um planeta de regeneração, né, um planeta dentro das normas, das leis, daquilo que seria um planeta de 5ª dimensão. Então, realmente, foi um fim ali, foi um fim de ciclo, de um planeta de 3D para um planeta de 5D. Mas isso também tem várias informações na internet. Não estou falando nada surreal, a louca, veio com isso agora, tá? É só para poder facilitar aqui nas informações. Tem também os livros do Chico Xavier explicando dessa finalização, da transição planetária e tudo mais, tá bom? Ok, vamos lá. Deixa eu ver se eu não perdi nada. Aí, a gente chega no momento presente, né? Boa noite, Caroline. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Vou reforçar de novo, que às vezes eu esqueço de falar boa noite e também vou rápido aqui para não perder as informações. Então tá, passamos ali de 2012, tivemos, né, assim, foi feito conselhos interestelares, né, fora do planeta, enfim, para poder ver se a gente tinha essa possibilidade de passar para um planeta de regeneração. Foi aprovado e estamos a todo vapor nesse planeta, para ser esse planeta de regeneração. Quem comanda o barco aqui é Sananda. Sananda é o ser superior que veio, parte dele, assim, praticamente ele inteiro, né, para o planeta na roupagem de Jesus, para quem não sabe essa parte, né? E Sananda é o responsável, né, o governador geral dessa transição aqui do nosso planeta, tá? Por quê? Porque Sananda está muito envolvido com tudo isso, já que Sananda foi o primeiro ser humano adâmico criado, né, assim, vindo diretamente ali da fonte de Micá, enfim, foi o primeiro ser humano adâmico criado. Então ele tem todo não vou nem dizer poder, mas ele tem a bala para poder tomar conta disso daqui, né? E junto com Sananda tem outros seres elevadíssimos auxiliando aqui nesse processo, que é Arcanjo Miguel, né? Que tá ali na parte da guerra espiritual, ele tá ali bem na frente. Tá, e agora vamos entrar na guerra, já que a gente falou em guerra. O que aconteceu há pouco? Já finalizou, tá, gente? Tava lá do outro lado rolando uma guerra espiritual, guerra mesmo, tá? Por quê? Porque durante muito tempo nosso planeta foi regido e dominado por seres obscuros que tinham o domínio dos arcontes, tá? Arcontes são outros seres elevados porque a gente fala que eles são filhos lá do início da fonte e tudo mais, eles vêm dessas hierarquias aí, mas eles não são elevados espiritualmente, não, eles são bastante trevosos, na verdade, né? Então, por auxílio desses seres,
sofreu muita influência, então muita coisa rolou. Tô resumindo. Muita coisa rolou e esses seres negativados influenciaram os seres que tomaram conta aqui da nossa origem, né? A nossa origem teve várias definições, ali teve vários momentos, até chegar no momento do Homo sapiens, que é a nossa linhagem mais próxima aqui, né? E esses Homo sapiens, eles foram criados com 12 hélices de DNA, tá? Assim como o seu original, porém, os seres obscuros que tomaram conta na época, que eram os Anunnakis, os geneticistas, né, que tomaram conta aqui estavam tomando conta do planeta, desativaram as 10 hélices de DNA e ficou somente 2. Eu tô entrando em todos esses assuntos porque eu acho que vai ser importante nas próximas fases aqui, tá bom? Ok. Aí, os Homo sapiens, eles entendiam esses seres como seres superiores, enfim, e por conta disso foi feita muita bagunça, muita informação desencontrada. Depois até vai ter outra live falando sobre a questão da Bíblia, assim, de coisas que foram informadas no Velho Testamento, que estavam meio desinformadas ali, que estava torta as informações. Tem também um outro vídeo lá no canal que eu explico um pouco mais, só transição planetária, só sobre a Bíblia, mas não vou entrar também nesse assunto para poder a gente ir direto lá para a parte da guerra, para não perder, né? Então, assim, olha só, eu dei essa volta toda para explicar a guerra, porque esses seres, eles existiam aqui, só que agora eles estão nos outros planos, né? Ou na quarta dimensão, nos umbrais, quer dizer, não estão mais, porque estão sendo retirados, ou em outras dimensões mais densas, mais próximas aqui. E eles não querem largar o osso, não queriam. Aí estava rolando uma guerra espiritual lá do outro lado. Essa guerra espiritual foi finalizada, a luz venceu, né? E agora a gente sente aqui no plano físico o que estava rolando no outro lado, no plano espiritual. Para quem ainda tem dúvida se rolou mesmo uma guerra, não sei se todos que estão aqui agora se já notaram isso, mas em vários momentos a gente dorme aqui no corpo físico e vai trabalhar do outro lado, lá no lado espiritual, né? Lá nos outros planos. E provavelmente pode ter alguém aqui que em algum momento sonhou que estava numa guerra do outro lado e estava guerreando com seres diferentes, né? Tipo, eu tava lá do outro lado, tava tendo guerra, mas os seres que estavam guerreando comigo era, sei lá, tinha corpo de sei lá que animal, sabe? Seres diferentes daqui. E aí você ficava sem entender nada. O que isso quer dizer? Provavelmente lá do outro lado você tava guerreando mesmo, você tava lá na linha de frente nessa batalha espiritual, era um dos soldados ali no meio da guerra, tá? Então, ok, terminou-se a guerra espiritual lá do outro lado, agora a gente vem para finalizar isso aqui na matéria. Quem que tá responsável? Continua sendo o Arcanjo Miguel, tá? E, gente, essas informações, depois se vocês quiserem olhar, a Luíse Castanhedo também fala sobre isso, tá? E a espiritualidade me mostrou o conteúdo dela sobre essas questões, em específico sobre isso. Ela fala sobre muita coisa, mas, e assim, eu tô olhando ali porque a vela começou a vibrar. A espiritualidade, ela trabalha assim, ela mostra pra gente aquilo que a gente precisa de conhecimento pra nossa vida. Então, essas informações vai vir por sonho, vai vir por... do nada brotar na sua frente, vai vir de alguma forma até você, tá? E foi assim que aconteceu comigo. Eu já tinha recebido essas informações por sonho, por vários canais diferentes, sobre a limpeza de Arcanjo Miguel, tanto que foi feito o vídeo sobre o joio do trigo, sobre o chamado, né, no ano passado. Até então eu não entendi, não conhecia a Luíse, tá? Só fui conhecer ela agora, porque agora que a espiritualidade foi me apresentar ela. E ela também fala sobre essa mesma situação. Então, como que ela explica? E é a mesma forma que a espiritualidade explicou pra mim. Arcanjo Miguel vai fazer um limpa dos seres negativados que estão aqui ainda no planeta, tá? Que não saíram. São seres que muitas vezes vivem no umbral, aí ficam indo e voltando, né, do umbral pra cá. São seres que
querem perturbar, sabe? Que não tem nada a agregar, mas fica aqui perturbando. Outros, eles trabalham com pessoas que estão aqui na matéria. Então, são aquelas pessoas que fazem rituais de magia negra, coisas pesadas, para poder se manterem no poder ou terem alguma regalia, alguma situação. Então, todos esses seres vão ser limpos agora, vão ser levados para fora do planeta, tá? E como que vai funcionar? Ela até fala, né, que esses seres vai ter uma marca específica. Na verdade, esses seres já estão com essa marca específica, porque já teve essa separação do joio e do trigo, que foi informada, só que eles ainda estão aqui. E aí, o que se precisa para chegar à data, que é a data que Arcanjo Miguel vai fazer essa operação? Precisa que tudo esteja alinhado, tá? E aí, esse alinhamento, quem conhece, vai ser Sananda, vai ser o mundo, os seres superiores, espirituais. E quando chegar esse momento desse alinhamento, vai ocorrer um grande flash, vai ter uma movimentação grande no céu. Essa movimentação vai gerar aqui no plano físico um apagão, né? Vai ser 3 dias desse apagão, então nada vai funcionar, nem energia, nem internet, nada. Durante 3 dias tudo vai estar apagado. Aí se explica que depois, aos poucos, a energia vai voltando e as outras coisas vai voltar, mas precisa desses 3 dias aí, desse apagão. Ela até explica lá no canal dela por que precisa desses 3 dias. É assim, esses seres negativados, eles ainda estão aqui e eles se alimentam de energias densas, né? De tudo que vibra nos nossos chakras baixos. Então, por exemplo, o chakra do plexo solar, o umbilical e o básico, são sentimentos como medo, sentimentos como egoísmo, sentimentos como excesso de vaidade, sabe, esses sentimentos, uma perturbação sexual, né, assim, aquelas pessoas que não são muito normais, né, nessa questão sexual, assim, tô falando de coisa cruel mesmo, de coisa malvada que as pessoas fazem nessa parte. Então, todas essas pessoas que estão vibrando nessa situação, encarnadas, e também os seres desencarnados, eles são densos, né, e eles vão ser limpos. E as pessoas que estão aqui encarnadas, e em algum momento ficam vibrando dessa forma também, vai servir de alimento para esses seres densos, né? Então eles ficam aqui, né, atrás disso. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. A pessoa que ela é viciada, assim, muito, ninfomaníaca, se eu não me engano, né? Tanto assim que acaba causando um problema, assim, ela precisa de ajuda, né? Psicológica, psiquiátrica, enfim. Mas ela causa problema a ela mesma, porque ela é viciada nisso. Né? Eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, senão pode dar algum problema, mas vocês entenderam. Pesquisem o que é ninfomaníaca, que vocês vão entender. Enfim. Essa pessoa que tem essa questão e ela não busca um tratamento, não busca como melhorar isso, ela acaba sendo alimento de seres perturbados sexualmente que desencarnaram, mas ainda querem ficar nessa energia, sabe? Não sei se é luxúria, enfim, essa energia pesada, assim, que não é utilizado de uma forma positiva para dar prazer, enfim. Né? Então, essas pessoas acabam sendo alimentos desses seres. E esses seres querem ficar aqui para sugar dessas pessoas, entende? É só um exemplo. Então, a pessoa que às vezes tem outros tipos de compulsão, ou então tem vícios, né? Qualquer tipo de vícios, vão servir, porque todo vício serve de alimento também para esses seres. E eles querem ficar aqui se alimentando da gente. Ok, só para poder ter um entendimento. Então, quando chegar o momento, esses seres, eles já têm essa marca, fica aqui na testa, ela explica direitinho que jeito que é essa marca. E os seres encarnados, ruins, cruéis, também que estão nessa vibração negativa, também já tem essa marca neles, tá? E quando chegar esses 3 dias de escuridão, Arcanjo Miguel vai conseguir, né, junto com todos os seus soldados ali que vão auxiliar ele nesse momento, vai conseguir tirar esses seres daqui. Por quê? Porque eles não vão ter uma das maiores redes de alimento deles. Qual que é essa maior rede? Internet, né? Ou a TV, ou coisas onde a pessoa fica o tempo todo ali fissurado o dia inteiro assistindo aqueles conteúdos. Então, essas pessoas, elas já vão dar uma diminuída grande ali na utilização
desses produtos ali, seja internet, seja TV, enfim, porque TV muitas vezes você só vê notícias que te deixa para baixo, né, que te faz cair seu campo. Então caiu o campo, serve de alimento deles. E se eles estiverem aqui e eles não conseguirem esse alimento de uma forma tão fácil, tão tranquila, como sempre foi, vai facilitar para que os soldados de Arcanjo Miguel consigam, né, capturar eles. E a vela vibrou para confirmar. E vai ser nesses 3 dias que vai ocorrer essa limpa. Gente, quando ocorrer essa limpa, assim como é descrito, acho que na Bíblia, né, fala desses 3 dias de escuridão, já vai ser um respiro. Ela até usa um exemplo, e assim, eu consigo visualizar muito bem isso, é que nem a gente tá no meio de uma queimada, só vê fumaça para tudo que é lado, porque hoje tá desse jeito, principalmente nas últimas energias que tá no planeta, né, os últimos dias tá bem assim, sabe, tá caindo muito no nosso campo. Hoje mesmo ainda tá um pouquinho melhor, hoje tá 22, a gente tá tendo auxílio da luz, tem entrada de luz nos auxiliando. Mas em dias, por exemplo, que a ressonância tá 6, tá 5, ressonância é a energia do planeta, tá? Facilita muito para que esses seres fiquem andando aí no meio da gente, atormentando. Então, por exemplo, pessoas que já tem problemas relacionados à magia, porque recebeu carga de magia de alguém, ou a pessoa fica direto reforçando, refazendo essa magia. Quando a energia está muito baixa, está muito denso, fica ali o tempo todo aquelas coisas negativas falando na cabeça dela, sabe? Essas influências negativas. As pessoas que têm, por exemplo, obsessores, quando a energia do planeta está mais baixa, eles ficam ali em cima, sabe? E tem esse outro detalhe, quando ocorrer esse grande flash solar, vai ser uma entrada muito grande de energia. Então eles vão ter muita dificuldade, né? Então vai ser, sei lá, deixa eu ver... É difícil, não é difícil, mas eu não tô conseguindo lembrar de nenhum exemplo agora. Tipo assim, você destampa um local sujo ali e tal, na hora que você destampa, não sai um monte de bicho ali, bichos asquerosos, espinhos, feinhos, eles ficam tudo desesperados, eles não sabem onde se enfiar, aí a pessoa pega e vem, joga veneno, enfim, tira aqueles bichos dali, seria mais ou menos isso, só que com esses seres, tá? Ok, nessa primeira limpa, deixa eu só ver se eu não esqueci nada. Detalhe, isso vocês podem notar agora, que já faz parte das sincronicidades, das movimentações do universo para que a gente veja as coisas acontecendo, tá? Tá rolando pequenos apagões. Cada um pode verificar na sua região. Teve um lá na Itália, se eu não me engano. Teve um em São Paulo há pouco tempo. Tá tendo esses pequenos apagões, assim, fica um tempo sem energia. O que é isso? Isso já é preparação para algo grande que vai acontecer, né? Eles já vão meio que preparando as pessoas para aquilo. Porque aí, se eles já estão fazendo esses pequenos apagões agora, as pessoas já vão ficar alerta. Opa, eu tenho que guardar um estoque de vela, porque vai que acontece um trem maior. Eu tenho que olhar isso aqui, né? Eu tenho que observar essa questão, se não vai faltar água, né? Dependendo, tem local que precisa de energia para água. Então, já vou olhar isso aqui, sabe? Eles já estão meio que preparando a gente. Não é à toa esses pequenos apagões, não, gente. Faz parte da movimentação do universo, do espiritual, para que a gente já fique ali mais ou menos preparado para o que tá aqui, tá para vir, né? Outra situação, deixa eu ver se eu lembro aqui. Peraí, deixa eu ver se eu anotei. Lembrei. É muito importante, eu quero já falar isso, porque se der algum problema, tá, essa live cair, já fica essa informação, tá? Já fica guardado. Quando chegar esses 3 dias, que vai ser 3 dias sem energia, evitem sair de casa. Segundo, se apeguem com a espiritualidade de vocês, tá? Quem não tem nenhuma espiritualidade, reza para Arcanjo Miguel, façam alguma coisa. Gente, não fique em casa sem fazer nada. Por quê? Vamos usar uma metáfora. Tá, aconteceu uma treta no presídio e todas as portas de todas as cadeias foram abertas. A galerinha tá arruaçando na rua. Tá certo que os policiais já foram acionados para pegar essa turma, mas até os policiais chegarem nessa turma, eles não vão invadir as casas, eles não vão fazer o regaço onde eles passar. Seria mais ou menos isso.
Até, assim, esses seres vão estar aí desesperados, eles vão fazer de tudo para as pessoas vibrar negativo, para elas se virem de alimento para eles. Eles não vão medir esforços ali para poder fazer mal assim para as pessoas. E as pessoas que conseguirem selar suas casas na proteção de Deus, cada um ore para a espiritualidade que vocês acreditam, gente. Não tem que ser só uma coisa. Por exemplo, quem é da Wicca, se apeguem com seus deuses, com a espiritualidade que vocês acreditem. Da luz, enfim, né, espiritualidades positivas, né? Enfim, mas a Wicca é uma espiritualidade da luz, não é nada negativo, né? É uma magia branca. Então, quem é budista, se apegue com a espiritualidade que vocês acreditam. Traga Deus, sabe? Traga essa espiritualidade para a vida de vocês, mas façam alguma coisa. Não fiquem sem fazer nada, porque aquelas casas que não tiver uma proteção, que não tiver um campo espiritual ali, podem servir, né, para esses espíritos arruaceiros que fugiram da cadeia, entre aspas, entrar e fazer o regaço, né? Então, isso é muito importante, a espiritualidade já me pediu para poder explicar, tá bom? Independente de qual seja a crença de vocês, tá? Se apegue, chegou nos 3 dias de escuridão, apagou a energia, acabou a energia, se apeguem, já comecem as campanhas de oração, já comecem a se apegar com seus guardiões, com as suas espiritualidades, mas não fiquem à deriva, porque quem tiver à deriva vai sofrer ataques desses seres, eles vão atormentar essas pessoas, tá? É muito importante, antes que eu esquecesse, né? É assim, para ficar muito claro, 3 dias de escuridão não é que o sol vai cair, nem a lua vai sumir do planeta. Boa noite, Vitória. Boa noite para todo mundo que está chegando. Fiquem todos à vontade. Qualquer coisa vocês podem fazer pergunta também, tá? Que eu tô falando, porque a espiritualidade vai passando aqui e eu fico com medo de perder as informações, tá? Vamos lá. Então, assim, não é que a lua vai cair do céu, o sol vai apagar, nem nada do tipo, não, gente. É porque quando isso foi escrito na Bíblia, foi escrito lá atrás. E lá atrás nem se sabia de energia, nem nada do tipo. Então, para eles era complicado as informações. E isso é um grande detalhe. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ele não foi escrito para aquela época. As mensagens que tem no Novo Testamento é pra gente hoje, tá? Tudo foi preparado lá no passado pra gente hoje, tá bom? Então vamos lá. Não é que vai acontecer essas coisas, não. É porque naquela época eles não sabiam de energia, não sabia de internet, não sabia de nada disso. É um apagão tecnológico. Então tudo que está relacionado à tecnologia vai apagar, vai parar durante esses 3 dias, tá? Aí assim, até num dos vídeos ela fala que depois dos 3 dias, aí vai começar a voltar a funcionar. Só que assim, a internet ainda não vai estar funcionando, então a parte digital ainda não vai estar funcionando. No primeiro momento vai funcionar o quê? Pode funcionar rádio, né? Pode voltar as coisas analógicas que antigamente existia, né? Depois que aos poucos vai voltar o que utiliza ali mais do digital, da internet e tudo mais, mas vai levar um tempinho ainda. Ok, mas o principal é nesses 3 dias, que vai ser o maior limpa que vai ocorrer. E assim, esses seres vão tentar fugir, mas não vão conseguir. Aí vamos para a segunda parte, deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nada mesmo. Até se vocês verificarem aí na internet, tem um moço, o nome dele é Newton Schultz, eu acho que é Newton Schultz o nome dele, que ele fala um pouquinho sobre isso, ele até explica que ele é um estudioso também, assim, recebe muitas informações, ele pega muito na questão da astrologia, e isso que a gente tem que prestar atenção, sabe, gente? Quando vocês verem alguma informação, veja da onde que tá vindo essas informações, porque se você vê vários locais de forma sincrônica falando do mesmo assunto, não é por acaso, tá? E é exatamente isso que está acontecendo agora em relação a esses 3 dias de escuridão, flash solar e tudo mais. E ele fala, né, que uma das coisas muito grandes que vão acontecer estão relacionadas à parte financeira, né? E aí, só que assim, o universo, ele é muito certo, sabe? Ele é muito correto. Então, tudo que vem pra gente é mensagem. Até nisso ele fala, né?
a questão financeira pode ser também uma forma do universo nos mostrar que a gente deve deixar essa questão. Vixe, deu uma vibrada ali que eu pensei, não sei se refletiu aqui. Tá, vamos lá, vamos continuar a mensagem que eles pediram para passar. Que a gente deve deixar esses apegos, tanto na parte financeira, tá? Principalmente agora, nesse primeiro momento, quando as coisas acontecerem, né? E a gente deve se apegar mais no campo espiritual e nos outros valores, tá? Da vida, enfim. Vamos voltar no tempo. Quando aconteceu aquela paradinha lá em 2019, enfim, que eu não posso falar o nome, que senão dá problema. O que fez? O que aquilo lá abriu na mente de muita gente? Algumas não, né? Algumas continuaram do mesmo jeito de sempre, mas algumas teve modificações nelas. Elas começaram a notar que não valia nada questões financeiras, né, diante daquele problema. Quantas pessoas ricas morreram, quantas pessoas cheias de dinheiro morreram, né, naquele processo. Quantas pessoas acabaram vendo suas vidas transformadas, modificadas, sendo forçadas a viver outras situações, né? Então é assim que funciona, sabe? O universo, ele vem, ele tenta mostrar pra gente muitas vezes as informações de uma forma mais tranquila, né, assim, mais no amor, digamos, né? Só que assim, se a gente não consegue pegar as informações, se a gente ainda vibra muito na parte física aqui da 3D, o universo movimenta as peças e assim, faz parte das leis, das 7 leis universais, não vai acontecer nada de anormal não, acontece tudo de acordo com o que a gente está fazendo mesmo, tá? Mas as peças são movimentadas e a gente acaba tendo que viver situações, né? Ninguém passa pelo que não precisa passar. Mas se caso você precisar passar por alguma coisa, não fica muito tempo no sofrimento. Vamos abrir a mente, os olhos e o coração para poder entender rápido a mensagem e não ficar sofrendo muito tempo naquelas coisas, né? E ele fala sobre isso, né? Nesse vídeo em específico sobre a parte financeira, ele fala, né, que o que tiver de acontecer vai ser para poder acordar a gente também, né, para poder a gente verificar que dinheiro não é tudo. E também, gente, eu não tô falando que dinheiro é o problema, não, de jeito nenhum. Na verdade, dinheiro é assim, é materialização, é cocriação das nossas vidas, né, da forma que a gente vibra. Tanto que se a gente vibrar negativo, a gente, né, vai afastar o dinheiro da vida da gente. Então é cocriação. Mas assim, tem gente que meio que coloca isso em cima de tanta coisa, né? Às vezes pode, sei lá, até vende os filhos, vende a família por causa de questões financeiras, né? Então pode vir alguma mensagem assim do campo espiritual. Mas olha só, já fugi totalmente, né, lá dos 3 dias. Vamos voltar. Ok, aí depois que rolar isso no campo espiritual, aí vai ser o momento do campo físico. Aí a gente volta de novo nessas pessoas que são muito apegadas na situação aqui da matéria. Lembra que eu falei agorinha que tem pessoas que fazem pactos com seres negativos para continuar no poder, para continuar... E assim, esses pactos, muitas vezes a pessoa ela tá no poder, né? Aí esse ser espiritual quer que essa pessoa faça alguma coisa para ela faz sem medir, né, consequências nem nada, ela faz essas coisas para esses seres espirituais, seja de forma consciente ou não, tá? Mas ela tá fazendo. E aí esse ser é uma troca, é uma barganha, né? Esses seres, essa pessoa faz o que esses seres querem, né? E esses seres dão para essas pessoas o que elas querem e mais vitalidade para elas continuarem fazendo aquilo que elas querem, entende? Então elas vão continuar sendo pessoas com muita energia, digamos, né? Sim, vão estar sempre bem. Até se usa o exemplo, né? Nossa, gente ruim não morre, gente ruim não acontece nada com gente ruim, né? Possivelmente vocês já ouviram essa frase por aí. E isso funciona também com esses outros seres que estão sobre o domínio, não é nem sobre o domínio, mas que fizeram pacto com seres negativos e tudo mais, sabe? Ok, né? Então, esses seres, a partir do momento que não tiver mais esse outro lado, né? Porque a espiritualidade já fez o limpa e eles não vão ter mais da onde tirar, né, energia, vitalidade e tudo mais, eles vão começar a sofrer a lei do retorno.
existe, né, as 7 leis universais, e uma dessas 7 leis é causa-consequência, plantio, colheita. Então, a pessoa que ela passou o tempo todo só plantando coisa ruim, maldade, tudo mais, antes pode ser que as coisas não tinham voltado ainda para ela, porque tinha essa proteção espiritual. A partir desse momento, não tendo mais essa proteção espiritual negativa, vai voltar. Essas pessoas vão levar. Vai acontecer N coisas na vida delas. E uma coisa que vai acontecer assim muito forte, que isso não é a primeira vez, não é só a Luíse que falou, não é só outros espiritualistas que falaram, isso foi falado para mim, né, de forma clara e audiente, tá? E também por sonhos, de várias formas, a espiritualidade me explicou. Essas pessoas vai ser assim... Eu não queria estar na pele dessas pessoas não, gente. Sinceridade, é isso, sabe? Eu tô meio que com dó do que vai rolar, porque vão cair, vão adoecer, vão cair vitalidade. Então, assim, doenças muito pesadas, doenças tristes. Vocês vão ver, as coisas vão, assim, quando a energia voltar, quando a tecnologia voltar, quando tudo voltar ao normal, vocês vão ver isso acontecendo, vocês vão ver gente conhecida aparecendo na TV, falando que tá doente, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Vai ficar claro para todo mundo vai ver isso, né? Então, assim, vai literalmente rolar a lei do retorno. E não é porque ninguém tá desejando, não, sabe? A gente não precisa desejar nada, a gente não precisa pensar em nada. Vai acontecer porque faz parte das leis universais, causa e consequência, né? Então, olha só, como que vai ser muito mais tranquilo. Assim, eu nem tô falando assim das pessoas que fazem maldade pra gente, não. Deixa essas pra lá, porque o delas vai ser elas, a espiritualidade e o universo pra lá. Agora, pensa na vida de vocês, de forma particular. Olha a diferença que isso vai fazer, sabe? Sabe aqueles momentos assim que... você tá de boa, você tá feliz, você tá em paz, aí do nada vem um pensamento negativo que começa a te colocar para baixo. Você vê que aquele pensamento não é seu. E não é mesmo, sabe? São esses seres ali atormentando a cabeça da gente. A gente vai ter respiro, a gente vai ter paz, a gente vai conseguir respirar, sabe? E vai ser... Vamos lá. Para quem já observou aí a ressonância, nos dias que ela tá mais elevada, que a gente consegue ter esse auxílio espiritual, você já amanhece o dia com mais força, com mais ânimo, você já tem mais força para fazer tudo, sabe? Você fica mais alegre, você sorri mais, você se conecta mais com tudo à sua volta, com os animais, com as crianças. Vai ser isso que a gente vai viver, né? A partir do momento que a gente não tiver mais esses seres atormentando nossa mente, nossa, vai ser paz, sabe? Vai ser respiro. Ok, vamos lá. Vamos ver o que mais que tem que ser dito. Ixi, ainda tem muita coisa pra ser dita. Peraí. Ah, gente, assim... Peraí. Deixa eu só ver se isso aqui tá certo. Tá coerente, assim, na ordem. Tá. A gente tá vendo, né, a questão do 3 e Atlas aí rolando. É uma forma do mundo espiritual mostrar pra gente que eles estão por perto, assim, que não somos só nós aqui nesse plano, que tem muito mais além de nós. E a gente não precisa ficar com medo, não tem nada de negativo nesses seres. Os seres que eram negativados, que às vezes ficavam rondando aqui o planeta, já não vem mais para cá, ele já não tem mais esse acesso aqui, que eram os Greys, né, que são uma derivação dos reptilianos, draconianos e tudo mais. Então esses seres, eles vinham muito pro planeta, faziam, ai, fugiu o nome agora, mas eles tentavam roubar aqui o nosso DNA para poder, né, descobrir qual que era o nosso segredo, sendo que o nosso segredo é o amor incondicional do Criador. Né? Então a raça adâmica, se for ver qual que é o segredo da raça adâmica, é esse amor incondicional, né? Essa possibilidade de cocriar com tudo. E vários seres negativos querem isso e não conseguem.
né? Então teve um período que os Greys vieram sim pro planeta, tanto que tinha situações lá atrás, tá, gente? Não agora, as coisas lá de trás. Tinha naves, né? Tinha gente que era abduzida, aquela coisa toda que lá acabou, não existe mais, tá? Até o tal do chupa-cabra aí tem algumas verificações que tem a ver com eles, enfim. Mas foi tudo teste, foi tudo tentativa deles de criar híbridos com a gente, essa palavra, né? Que não deu certo, que não funcionou, enfim, esses seres não conseguem mais entrar aqui. E assim, o nosso planeta ele tá muito protegido nesse momento, tem um campo espiritual muito grande aqui de olho em nós. Porque não é mais um planeta à deriva aqui, né, 3D, onde só o lado negro tomava conta de tudo, os Anunnakis mandavam na gente, e, enfim, fingiam ser Deus nem nada do tipo. Acabou. Não existe mais essa bagunça, não. Agora a espiritualidade da luz está aqui, né? E, ok, vamos lá. Eu acho que eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Tá, lembrei. É sobre o 3 e Atlas. O 3 e Atlas, ele não é, assim... Claro que cada um deve levar pro coração, o que vocês sentem. Mas o que o meu coração me diz? Que eles não são seres negativos. Eles não vão vir pro planeta para fazer nada de mal com a gente. E nem tem, mesmo se eles fossem seres negativos, eles não iam conseguir descer aqui, sabe? Por quê? Porque tem essa proteção espiritual. Então, assim, mas eles vêm para poder a gente ver que existe coisas além do nosso planeta. Assim como no passado a gente deixou de acreditar que o nosso planeta era plano, teve confirmações que não é, agora a gente deve deixar de acreditar que nós somos os únicos no universo, que não somos. Tem muito mais. E muitos desses seres estão auxiliando a gente agora na transição, né? Então, assim, precisamos abrir a mente para essas situações. E como Jesus mesmo dizia, conhecimento é poder, gente. Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente sabe de onde veio, o que nós somos e tudo mais, ninguém mais ninguém mais leva a gente na conversa, né? Nem mundo espiritual e nem nada do tipo. A gente já sabe a nossa origem, a gente já sabe de onde a gente veio. E é necessário que a gente saiba disso. Vamos lá. Tá. Aí voltando lá no dia dos 3 dias, que eu esqueci de falar esse detalhe. Tem a questão da marca, né? O que vai rolar? A partir do momento que rolar esse grande flash solar e esse apagão, essa marca que tá na testa, primeiro nos seres negativados, vai acender. Gente, essa marca só vai conseguir ver quem tem mediunidade clara e vidente, tá? Assim, consegue ver os seres espirituais. E também quem consegue, assim, aqui no plano físico, quem é claro e vidente, pode ser que consiga ver essas marcas também nas pessoas encarnadas, tá? A partir do momento que ela acender. Ela vai acender, ela vai queimar. O negócio vibrou ali de novo. Ela vai acender, ela vai queimar, assim, os espíritos, né, os seres negativados, né, que estão fora, não estão encarnados, eles vão ficar muito angustiados, eles vão sentir aquele trem queimando na cabeça deles. Então, eles vão se desesperar e no desespero muitos vão pedir auxílio para sair daqui. E aí eles vão para uma espécie de nave cargueira, né, seria mais ou menos assim, e vão ser retirados, vão receber auxílio espiritual, porque assim, nosso Deus, ele é muito misericordioso. E ele tem a ciência que mesmo esses seres que são muito cruéis, muito densos, em algum momento eles não foram assim. E se eles em algum momento se arrepender de forma genuína e voltarem a vibrar no amor, tem salvação, né? Só que assim, eles estão recebendo esse auxílio espiritual, mas eles precisam, né, pagar ali as dívidas que eles têm, de coisas ruins que eles fizeram. E aí cada um desses seres vão ser encaminhados para os planetas que condiz com a energia deles. Então vai ter seres que vão ir para planetas de terceira dimensão para viver de novo provas e expiações. E tem outros que são tão negativados, mas tão negativados, que vão ter que começar assim do zero, vão ter todo um processo ali e vão ir para planetas primitivos,
Assim, sabe aqueles planetas assim que tá na origem da situação, sabe? Assim, que nem o nosso planeta também era, antes da era dos dinossauros e tudo mais, bem lá no início mesmo. Então, tem seres que vai ter que ir para essas situações, vai começar do 000, né? Então, vai funcionar dessa forma, eles vão ser levados nessas naves cargueiras, né? Vão ser retirados do planeta e vão ser encaminhados, né, depois de ter esse auxílio espiritual, eles vão ser encaminhados para os planetas que condiz com a energia deles, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Tem uma live lá do Paranormal, até o nome dessa live é O Contato Está Próximo, Entenda os Sinais. É uma live que foi feita Luiz Castanhedo mais o Inajá. Deixei aqui o nome para quem depois quiser verificar. Confirma essas informações aqui que a gente está conversando, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acho que eu falei tudo, olha. Tá. Outro detalhe que ela tá explicando nessa live e também, né, em algum momento a espiritualidade falou, e tem a ver com o que já foi explicado agorinha, sobre os seres que ainda estão encarnados. Como esses seres, eles não vão ter mais o auxílio dos seres espirituais, né, que auxiliavam, que, né, mantinham a energia deles, a vitalidade e tudo mais, os perispíritos. É porque assim, a gente tem, todo ser encarnado no planeta, ele desenvolve o perispírito relacionado àquele planeta, né? Então, essas pessoas, elas têm o seu perispírito, todos nós temos, ok? E nesse perispírito que reflete todas as coisas negativas que eles fazem no plano físico, tá? Quando essas pessoas estão tendo esse auxílio espiritual negativo, os perispíritos delas continuam bem, bonitinhos, né? Eu vou usar, me veio essa analogia agora, acho que é a espiritualidade que pediu para poder lembrar. Quem já leu o livro O Retrato de Dorian Gray? Acho que é assim o nome do livro. É eles mesmos que falaram, até vibrou mais uma vez, a Vera. Nesse livro, quem não leu ainda, né, vou explicar rapidinho, tem um cara que ele é muito lindo, maravilhoso, enfim, e ele é meio narciso, assim, ele ama muito a imagem dele no espelho. Eu não vou lembrar toda a história, só sei que acontece uma mágica ali, onde o espelho começa, a imagem refletida dele começa a envelhecer, e ele continua jovem. Então vai passando os anos, vai acontecendo as coisas, e ele continua jovem, ele não muda. Mas ele faz algumas maldades que eu não sei se é para alimentar essa imagem no espelho assim. Não lembro muito bem essa parte. Só sei que ele vai fazendo algumas coisas na vida dele que faz com que cada vez mais ele esteja lindo fisicamente e a imagem no espelho, né, que ele reflete, ele cada vez está pior. Então ele tá feio, tá velho, ele comete um assassinato, aí a imagem lá no espelho reflete as mãos dele sujas de sangue. Assim, tudo de negativo que ele vai fazendo vai refletindo no espelho. Essa visão, né, do perispírito, vamos lá, do perispírito seria mais ou menos isso. As pessoas, enquanto elas têm esse apoio espiritual negativo, elas continuam lindas, maravilhosas aqui, não tem nada de errado visualmente. A partir do momento que elas perderem esse apoio, vai ser mais ou menos que nem esse espelho. Igual no final do livro, ele morre, né? O espelho é quebrado, na verdade. Eu acho que quando o espelho quebra, aí ele morre com a imagem que ele realmente é, que é um velho, capenga, enfim, todo, né, acabado. E ali com toda a imagem negativa que ele tinha. E vai acontecer isso também com essas pessoas. Por exemplo, vou usar um exemplo bem simples. Claro que não vai ser só essa situação. Se a pessoa encarnada, ela matou, né? Ela matou, sei lá, deixa eu ver uma forma aqui. Ela matou a outra pessoa e ainda pegou e arrancou o braço dela. Bem simples, né? Cortou o braço ali e tal, fez alguma coisa com o braço da outra pessoa antes de matar ela. Um cenário bem negativo, bem ruinzinho, né? Aí tá, isso ficou, tá lá, faz parte do perispírito dela.
A partir do momento que esse ser negativo não existir mais, o que vai acontecer com essa pessoa? Ou ela vai ter alguma doença, né, que vai pegar nos órgãos que ela cometeu o assassinato ali na outra pessoa, ou vai acontecer alguma coisa na mão dela, né, porque ela fez alguma maldade, né, e a pessoa perdeu a mão, então vai ser arrancada a mão dela fora, assim, num cenário bem simplesinho de situações. Claro que não é só isso, né. Então vai acontecer alguma situação que ela vai perder essa mão, pode ser um câncer, um tumor, alguma coisa assim, que ela vai ser obrigada a ser amputada. Enfim, vai acontecer situações assim. Então, tudo aquilo que tá ali no perispírito dela, que até então não estava visível, vai se canalizar, vai se materializar no corpo físico dessa pessoa, tá? E aí, por isso que se fala que ela vai ter doenças, vai acontecer coisas, pode acontecer acidentes, pode ficar acamada, pode... Gente, não quero nem pensar, né? Porque só vem coisa ruim, né? Pode acontecer qualquer tipo de coisa ruim, tá? Então, só para poder se ter uma ideia. É assim, gente, E se a gente for pensar em tudo isso, claro, né, que, poxa, já teve gente que passou por muito sofrimento, já passou por muita coisa nessa vida, que sabe bem que tem a ver com o plano espiritual, que tem a ver com espiritualidades negativas, que tem a ver com encostos, coisas que vêm de outra vida, enfim. Imaginar, né, assim, só de imaginar esse cenário já dá uma paz interior. Imagina quando a gente chegar nesse momento. E assim, tá muito perto das coisas acontecerem, sabe? Hoje eu até estava conversando no grupo no WhatsApp, até tem o grupo no WhatsApp, quem quiser entrar, fazer parte da família, passa direto a espiritualidade pede para passar algumas informações lá, tá, gente? Então, se sabe em primeira mão, quem tiver lá no grupo, o link para entrar no grupo tá no meu perfil, lá no canal do YouTube, e tem o link aqui na bio do TikTok para quem quiser entrar, tá? E assim, só da gente imaginar isso já traz uma paz. Imagina a gente viver, quando a gente viver essa situação. E tá muito perto de viver, sabe? A gente já sabe, a gente já sente que tem alguma coisa acontecendo. Não tem como dizer que não tá sentindo, que tem alguma coisa que mudou. Tem dia que a gente acorda e olha pro céu e vê que tem alguma coisa diferente, né? E cadê o nome dele? O Newton mesmo, né? Ele mesmo fala, assim, que existe um centenário. Centenário não, é centenário que fala? É cada 7 anos, né? Isso acontece na nossa vida, a cada 7 anos acontecem transformações grandes em nossas vidas, e acontece também no mundo, enfim, e a gente começou a ver isso mais nitidamente a partir de 2012. Por quê? 2012 se encerrou esse ciclo, né? O ciclo onde o planeta deixou de ser, né, 3D para poder começar na transição planetária, e aí você observa, 7 anos depois, o que aconteceu? Só fazer as contas, né? Qual que foi a grande outra modificação que teve no planeta? Depois desses 7 anos, os próximos 7 anos vai dar o quê? Em 2026, né? Foi 2019, 7 anos, depois de 2012. E de 2019, mais 7 anos, vai dar o quê? Em 2026. Não tô falando que essas situações vão acontecer em 2026, gente, porque eu não vou mais citar datas, pelo passado, né, ter dado problemas a questão de citar datas, tá? Mas a gente deve observar, se a cada 7 anos acontece coisas, tem coisas, né? Tem coisas para acontecer. E a gente observar a cada dia. Assim, essa live foi um pedido da espiritualidade trazer essas informações, primeiro para conhecimento, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, e também uma forma de trazer ânimo, sabe? Lembram, né, da boa nova de Jesus, né, que Jesus falava para os seus discípulos, né, espalhem a boa nova, sabe? Que a gente possa espalhar essa boa nova de que não acabou, sabe? Que o mal não venceu. Na verdade, agora que a
a farra vai ficar boa, sabe? Assim, agora que a luz entra nessa guerra e a gente vai ver as coisas acontecer mais e mais. Deixa eu só tirar um negócio aqui da tela. Peraí. Opa. Sempre quando dá 1 hora de live, ele começa a dar um probleminha aqui. Oh, meu Deus. Gente, ó, quem tiver perguntas, já pode fazendo aí as perguntas, pode ir escrevendo aí que a gente responde, tá? Então, assim, assim como Jesus explicou, né, que passem a boa nova, então que a gente possa ter acesso, né, a essas informações e passar para as outras pessoas. E voltando nessa questão, né, de quem já sofreu, já viveu muita coisa, existe uma frase que ela fica muito forte na minha cabeça, principalmente nos momentos de desafio. Eu acho que a espiritualidade me faz lembrar dela. A frase é: até mesmo o mal trabalha pelo bem. E assim, em vários momentos na história, da nossa história, desde as origens do planeta, não só do planeta, mas dos universos, a gente vê essas situações acontecendo, né? Se a gente for buscar. Então, desde o início, mesmo que eles não saibam, eles ajudam, né, a gente. Porque se a gente não passasse por tantas coisas, se a gente não vivesse tantas coisas, como que a gente ia ter a força que a gente tem hoje, né? Até mesmo, assim, no meu exemplo aqui, passar como exemplo para vocês, se eu não tivesse vivido tanta coisa que eu vivi, eu não ia conseguir trazer tanto conteúdo, né, que nem eu trago aqui pro TikTok, que nem traz lá pro canal, né, eu não ia ter toda essa base de informações. Então eu agradeço, né, até os desafios que correu, assim, agradeço até as maldades que tentaram fazer, né, porque se não tivesse acontecido tudo isso, eu não ia ter a força que eu tenho hoje. E assim, é até uma dica para todos, independente das situações difíceis que vocês estejam passando nesse momento, se lembrem que não é para destruição de vocês, é na verdade uma fonte, uma forma de fortalecimento. Se vocês não tivessem passado por tudo que vocês estão passando, vocês não iam ter os conhecimentos que vocês têm hoje. Pode puxar na memória aí que eu sei que vocês vão notar isso, sabe? Vocês vão ver essas coisas na vida de vocês. Então, é muito bom, sabe? A gente ter esse conhecimento e entender isso também sobre nossas vidas, tá? Gente, ninguém tem pergunta? Se ninguém tiver pergunta, eu vou finalizar. Que bom que deu certo aqui. Eu tava com um pouquinho de medo de cair a live, porque no começo ela deu uns errinhos e eu tive uns probleminhas. Sempre quando é na segunda, costuma dar alguns probleminhas. Sempre tem alguma coisa tentando impedir de passar as informações. Mas tá tudo ok, né? Gente, assim, pra quem ficou até o final, essa live ela vai ficar salva lá no YouTube, tá? Pra depois quem quiser assistir, tá lá no YouTube. O link tá aqui na bio, né, do TikTok, como foi informado antes. E que mais? Quais as informações? O link também pro grupo também tá lá no YouTube, quem quiser fazer parte aí da família. São todos muito bem-vindos, tá bom? E é isso. Acho que é isso. Tem outros vídeos no canal falando sobre outras questões relacionadas à transição planetária, sobre curas, sobre tudo que a gente está vivendo. Toda segunda-feira a gente tem live aqui, cada semana é um assunto diferente. E é isso. Fiquem por dentro, curtem, compartilhem, tá? Faz parte aí da família também no TikTok que conteúdo sobre o momento que a gente está vivendo não vai faltar, porque a espiritualidade direto passa mensagens, eles não estão, vibrou de novo, eles não vão deixar a gente à deriva não. Quem quiser auxílio, tem esse auxílio, o mundo espiritual tá aí para auxiliar a gente, tá bom? É isso, gente, até a próxima live, ou então até os próximos vídeos que vocês forem assistir lá no canal, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada por todos vocês.